Olá, tudo bem? Eu sou o Walter, você está no canal Walter do Brasil e agora vamos à segunda parte da história de Padre Cícero. Tá? Muito bem, Padre Cícero, então, ele participou de toda aquela história do milagre, né? Do sangue de Cristo saindo da boca da beata Maria de Araújo, e o bispo do Ceará, ele não aceita que realmente esteja acontecendo um milagre. A Igreja Católica é muito resistente à questão de milagres, né? Muitas perícias, muitos estudos, muitos especialistas são consultados até que se conclua que um determinado fato foi um milagre. E assim, o bispo lá do Ceará, ele envia a primeira comissão dos médicos, dos padres, para avaliar a situação. Ao final, essa comissão chega à conclusão que houve sim um milagre. Ele não aceita, ele não acredita. Manda uma segunda comissão. Essa segunda comissão diz que tudo aquilo era mentira, Maria de Araújo era uma embusteira, uma mentirosa, falsa, não existiu milagre, coisa nenhuma. Né? O que faz o bispo? O bispo recomenda a Padre Cícero não participar daquela situação. Padre Cícero, ele permanece lá na igreja, e a mulher, né, tendo milagres atrás de milagres, o sangue saindo de sua boca, que dizia-se que era o sangue de Cristo, ele perde o apoio da igreja. Ele perde o apoio da igreja. E como ele não se afasta, né, da Maria de Araújo, da beata, a igreja vai proibi-lo de rezar missas, de pregar, de se confessar, enfim, ele não podia dar nenhum dos sacramentos. E ainda, ele é acusado, né? Acusado de anunciar falsos milagres, ele é acusado de incentivar o fanatismo e de se beneficiar financeiramente da devoção de seus seguidores. Ele é uma punição e uma acusação muito pesada. Além disso, ele é chamado de padre rebelde, de padre desobediente, padre maldito, enfim, ele é colocado para fora, né, das suas atividades sacerdotais. Isso, o que acontece diante disso? A população o viu como um mártir, né? Um mártir. Um homem tão bom, um homem que está participando, um santo. A população passou a tratá-lo como venerável, passou a tratar Maria de Araújo, a beata, como uma santa. E isso fez com que as peregrinações proibidas pelo bispo, elas aumentassem, as romarias, gente, a população da cidade, ela cresce, né? Aumenta, as pessoas passam a morar ali, a cidade começa a se transformar num grande centro manufatureiro, de artesanato. Há um desenvolvimento na cidade com toda aquela quantidade de pessoas que agora estão se fixando ali em Juazeiro do Norte. E Padre Cícero, sem as suas funções religiosas, sacerdotais, ele vai aliar-se a grupos políticos. Ele vai aliar-se a grupos políticos e começa a trabalhar pelo desligamento, pela independência de Juazeiro do Crato. Porque Juazeiro era o quê? Era um distrito do município de Crato. Ele vai trabalhar e consegue. Em 1911, ele consegue a separação de Juazeiro de Crato, o que levou prejuízos financeiros para o Crato, porque eles recebiam os impostos de Juazeiro, terras, enfim, eles tinham benefícios. O Crato tinha benefícios quando Juazeiro estava ligado a ele. Juazeiro está independente. E Padre Cícero se torna primeiro prefeito nomeado lá de Juazeiro do Norte. Primeiro prefeito. Né? Fez muitas melhorias, grandes benefícios, benfeitorias, melhor dizendo,
na cidade. Ele passou a ser uma pessoa, agora, politicamente muito querida. Muito querida. Era uma região muito abandonada, né? Havia grande descaso do poder governamental, né? Região de seca ali do Cariri. A população via em Padre Cícero agora seu líder religioso, seu líder político. A sua importância, ela cresceu muito na região, cresceu muito. E da mesma forma que ele era amado, admirado, muita gente o detestava. Muita gente o detestava. Eu quero chamar a sua atenção que durante todo o tempo, até hoje, os nordestinos, principalmente, chamam o Padre Cícero de Padim Cisso. Padim Cisso. Esse Padim não vem de pai, vem de padrinho. Padrinho. Porque quando ele foi proibido das suas ações, né, dos seus serviços sacerdotais, as pessoas levavam as crianças para que ele fosse padrinho. Então ele batizou um monte de criança. Daí vem Padim, de padrinho. Ele foi padrinho de muitas crianças, já que ele não podia mais batizar as crianças. Quem foi? Maria de Araújo. Maria de Araújo era uma moça pobre, né, mestiça, muito magrinha, e aos 8 anos ela ficou órfã. Padre Cícero levou essa menina de 8, 9 anos para morar na sua casa, né? Tratou dessa moça e tal, mas ela era excessivamente religiosa, por isso que eu estou dizendo que ela era uma beata. Fazia os serviços da igreja, só rezava. Esta moça que a hóstia se transformava em sangue. A Maria de Araújo, da mesma forma que Padre Cícero foi punido, ela também recebeu uma punição. Ela é tirada do local, é levada para um convento, que a população não sabia onde ficava o local que esconderam, né? Ela é praticamente enclausurada, proibida de falar com outras pessoas, ficava num cubículo lá sozinha o tempo todo, só rezando. Mas a população descobriu onde ela estava e foi atrás dela. Foi para lá e fazendo peregrinação, rezando, velas, tal. Tiraram-na dali de novo. Mandaram para o sertão e lá ela ficou num local cuidando de crianças órfãs. Onde ela vai morrer em 1914 e o seu túmulo foi profanado e seus restos mortais até hoje não foram localizados. Destruíram o túmulo dela. E Padre Cícero, o que aconteceu? Padre Cícero ficou muito doente, né? Porque quando nós temos a Revolução de 1930, que Getúlio Vargas chega ao poder, aqueles grupos políticos que o apoiavam foram praticamente desfeitos e perderam o poder, já que ali estava um interventor, Getúlio Vargas, e vai mudar, a política muda. Vai ter outro aspecto a política, não só da região, como a política do Brasil. Né? Ele fica muito doente, fica cego do olho esquerdo, catarata, sofre de nefrite, do intestino. Padre Cícero sofreu muito, até vir a morrer, né, em 20 de julho de 1934 e foi sepultado na Capela do Socorro. Morreu sem ver o reconhecimento dos milagres que testemunhou, né, disse ter testemunhado, não foi reconhecido pela igreja, né, morreu muito triste, né, praticamente abandonado ali pelo Vaticano, pela cúpula da igreja aqui do país, né? E somente em 2015 é que ele foi reabilitado como sacerdote e foi perdoado pelo Papa Francisco, né? E hoje tem um grande movimento para torná-lo santo, para beatificá-lo, tá? Até porque ele é considerado um santo lá no Ceará, na região do Nordeste principalmente. Ele é um santo, considerado como tal, né? Para vocês terem uma ideia, anualmente de 2 a 3 milhões de pessoas
se dirigem para Juazeiro do Norte para agradecer os milagres que receberam de Padre Cícero e para fazer pedidos, né? Então é muito interessante essa história de Padre Cícero, que a gente ouve sempre falar, mas não consegue entender e não consegue conhecer. É uma figura histórica importantíssima, é uma figura mística, é uma figura que fez, sim, parte da história do Brasil. Eu agradeço a atenção de vocês, muito obrigado, até breve, e mais uma vez eu vou recomendar, infelizmente, cuidado por aí, que as coisas aí pelas ruas não estão fáceis. Eu quero vê-lo aqui, bem, saudável e alegre. Até a próxima! Obrigado!